Olá! Bem-vindas e bem-vindos à nossa exploração de hoje. Temos aqui um material, olha, fascinante da escola Kibel Sinaí, todo baseado nos ensinamentos de More André Clem Rosa. A gente vai mergulhar fundo hoje, hein? Em conceitos da Cabala sobre a origem mesmo da criação. E a pergunta central é tipo, como é que pode, nessa visão, a respiração divina ter dado origem não só ao universo, mas também à linguagem, especificamente as letras hebraicas? As fontes que a gente tem aqui nos levam por ideias como Sefirot, né? Aquelas emanações divinas, luz direta, luz refletida e todo o significado místico das 22 letras que, segundo eles, formam a base de tudo. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar essa ligação, né? Essa conexão tão íntima entre o cosmos e a palavra, através de um conceito bom intrigante, os dois fôlegos. Ok, então, vamos começar a desembrulhar isso. Então vamos lá. O ponto de partida são esses dois fôlegos. O material diz que foram eles que, de alguma forma, gravaram e esculpiram as 22 letras hebraicas. Aquelas fundamentais, né? Divididas nas 3 mães, 7 duplas, 12 elementares. Parece que tudo começa com uma respiração cósmica dupla, isso? Como funciona? É isso aí, um ponto de partida bem poderoso. E esses fôlegos, eles nos levam direto para o coração da árvore da vida cabalística, para Sefirotes. A primeira parada é Keter, a coroa. Pensa nela como, assim, a causa primordial, sabe? A vontade inicial. Quase como um Big Bang espiritual, se a gente pudesse dizer. Keter está ligado ao primeiro fôlego, a chamada Or Yashar, que a gente traduz como luz direta. É o puro impulso de emanar, de criar. Luz direta. Um impulso inicial, tá? E o segundo fôlego? Onde ele entra nessa história? Ele vem simplesmente depois, assim? Aqui a coisa fica mais sutil, mais interessante. O segundo fôlego está ligado a Malhut, a Sefirá do reino. Agora, a gente costuma pensar em Malhut como a Sefirá mais baixa, né? Mais perto do nosso mundo físico, da manifestação. Só que a fonte destaca algo crucial. Na contagem mística, Malhut vem logo depois de Keter. Isso mostra aquele princípio cabalístico fundamental. O início está contido no fim e o fim no início. Entende? Malhut representa o efeito, a concretização. E aí sim ela está associada ao segundo fôlego, a Or-Hauser, ou luz refletida. Espera um pouquinho. Se Keter é a causa pura e Malhut é o efeito manifesto, como é que elas podem estar tão próximas, quase coladas nessa contagem? Parece um salto, né? Um salto enorme na hierarquia das Sefirotes. Como é que a Kabbalah explica essa proximidade, assim, conceitual? Ótima pergunta. Toca num ponto central mesmo. A proximidade não é espacial, sabe? É de interdependência total. A fonte enfatiza muito isso. Não existe causa sem efeito e nem efeito sem causa nesse processo criativo divino. Keter, que é a luz direta, o primeiro fôlego, ela precisa de Malhut, a luz refletida, o segundo fôlego, para que o potencial dela se realize. Malhut não é só um receptáculo passivo, entende? Ela é a resposta necessária. É tipo o eco que confirma o som original. Por isso chamam de o fôlego do fôlego. É o que dá sentido, que completa o impulso inicial de Keter. Entendi. Não é uma sequência linear simples, é mais um circuito, então. A fonte até usa uma metáfora visual que talvez ajude a clarear, né? Fala de uma luz enviada de cima, que encontra tipo um espelho aqui embaixo, em Malhut, e aí retorna como luz refletida, interagindo com toda a estrutura da Sefirot. Exatamente. Essa metáfora do espelho é chave. A Or Yashar, a luz direta, é essa energia pura fluindo de cima. A Or Hoser, a luz refletida, é a resposta que sobe de baixo, a partir de Malhut. E aqui está o ponto que eu acho mais assim radical que os ensinamentos destacam. Esse reflexo não é só passivo, como no espelho comum. Ele é uma força ativa, dinâmica, com consequências. E o mais intrigante, ele é moldado, segundo essa visão, pelas nossas próprias ações, pensamentos, intenções aqui nesse plano de Malhut. A gente participa ativamente da qualidade dessa luz refletida.
Uau! Isso muda bastante a perspectiva, né? A gente não é só receptor passivo, mas tipo co-criador dessa luz que retorna. A fonte menciona também outra analogia, a do soprador de vidro. Como é que ela se aplica aqui? Sim, ela complementa bem a ideia. Se a luz direta é o sopro inicial, a luz refletida, a orhazar, seria como o segundo sopro do artesão. Sabe, aquele que encontra a resistência do material, as paredes do recipiente de vidro que está sendo formado ali. É o fôlego divino interagindo com a matéria espiritual, dando forma para ela. É a energia encontrando um limite e, nesse encontro, pá, criando algo novo. E isso leva a gente para um paradoxo bem fascinante, que a fonte destaca também. Keter é a causa última, a origem de tudo, certo? Mas sem o efeito, que é Malhut, e a resposta que ela representa, a Orhazar, a causa ficaria incompleta, sem propósito realizado. Então, de uma maneira muito profunda, o efeito Malhut, Orhazar, também acaba se tornando a causa da causa, porque é o que valida, o que completa o ciclo da criação. A resposta dá sentido para a pergunta inicial. Faz sentido? Totalmente. Essa inversão da lógica linear de causa e efeito é algo para a gente pensar mesmo. E como é que isso se conecta com aquele outro par de conceitos-chave na Kabbalah? Luzes e recipientes. Horor e Kelim. Eles são a própria dinâmica desses dois fôlegos em ação. A luz, o Or, de forma geral, representa o princípio do dar, né? A emanação, a energia divina que se expande, muito ligada a Or Yashar, a luz direta de Keter. E o recipiente, o Kli, por outro lado, representa o princípio do receber, do conter, do delimitar essa energia, e aí está associado a Or HaHozer e a função de Malhut. Certo. E onde entram as letras hebraicas nisso tudo? Aqui. Aqui está a conexão que eu acho, assim, explosiva. Segundo os ensinamentos do Moariá André Clem Rosa, os próprios recipientes primordiais, os Kelim, são as 22 letras hebraicas. Elas não surgiram depois da criação. Elas são a estrutura da criação. A fonte diz que elas emergiram justamente dessa interação dinâmica, dessa colisão, desse encontro entre a luz direta, a Oyashar, e a luz refletida, a Or-Rezer. Que ideia forte! Então as letras não são meros símbolos que a gente inventou para descrever a realidade. Elas são, nessa visão, os próprios vasos energéticos, as estruturas fundamentais que recebem, contêm e moldam a energia divina para manifestar o universo. Tipo a interface entre o infinito e o finito. Precisamente. As letras são como os tijolos cósmicos, sabe? Os recipientes que permitem que a luz infinita se torne mundos, seres, experiências. Elas são a própria textura da existência manifesta. A fonte usa mais uma analogia agora com o corpo para Sefirot. Keter como a coroa ou o cérebro superior, outras Sefirotes ligadas a olhos, ouvidos, nariz, e Malhut, especificamente, é descrita como a boca. Por que a boca? O que tem de tão especial na boca nesse esquema cósmico? Essa analogia da boca para Malhut é muito, muito significativa. Pensa no nosso corpo. A boca é o órgão da fala, né? Da expressão articulada, do sopro que vira som, com sentido. É onde o pensamento interno ganha forma externa. De forma análoga, na árvore sefirótica, Malhut funciona como a boca cósmica. É o ponto onde as energias, os arquétipos das sefirotes superiores, são refletidos, processados, articulados e finalmente manifestados no mundo. Tipo como a nossa boca usa o ar, o fôlego, refletido pela língua, dentes, lábios para formar as palavras? Exatamente isso. A fonte descreve um processo parecido em nível cósmico. Em Malhut, que às vezes chamam de segunda Malhut nesse contexto de articulação final, que o fôlego divino, refletido, a Or-Hazer, interage com as estruturas internas que são as sefirotes superiores refletidas ali para pronunciar as 22 letras. E essa pronúncia cósmica é o que traz à existência tudo o que a gente conhece. O nosso mundo físico, o planeta Terra, está associado a essa função de Malhut como a boca da criação.
É onde o potencial vira palavra audível, vira realidade palpável. E essa ideia da boca articuladora. Talvez explique aquela menção intrigante que a fonte faz sobre a possibilidade conceitual de não existirem só 22 letras, mas talvez 62, em níveis diferentes. Como isso se encaixaria? Sim, sim, essa é uma camada a mais de complexidade fascinante também. Se Malhut é a boca do nosso nível de realidade que articula 22 letras, a fonte sugere que talvez existam outras bocas, outros centros de articulação em níveis mais elevados da árvore sefirótica, por exemplo, ligados a Biná, o entendimento, o Azerampin, o conjunto das emoções, que articulariam outros conjuntos de letras ou princípios formativos. A ideia de 62 letras, talvez 22 plus 22 plus 18 ou outras combinações, depende da escola, aponta para diferentes linguagens, sabe? Diferentes níveis de codificação da realidade divina. A Torá, por exemplo, poderia ser lida e entendida de formas radicalmente diferentes dependendo de qual alfabeto cósmico a pessoa estivesse acessando. É como se fossem dialetos divinos em dimensões diferentes. Uau, dialetos divinos. Isso expande muita coisa. Voltando à formação das 22 letras que a gente conhece, lá em Malhut, a fonte detalha 2 processos específicos envolvidos. RAK, que é traduzido como gravar, e RASTEV, como entalhar ou extrair. Parecem processos de escultura, né? O que eles significam nesse contexto da criação das letras? São conceitos bem sutis que descrevem a própria mecânica dessa pronúncia cósmica. Rak, o gravar, é explicado como um ato de remoção de material, de criar um espaço. A analogia mais profunda aqui é com um tzimtzum, aquele conceito cabalístico de que Deus precisou se retirar sua infinitude, para criar um vácuo, um espaço onde a criação pudesse existir. No nível da fala humana, o rak seria como o fôlego refletido, a or hoser, escavando ou moldando o fôlego direto, a or yashar, através dos movimentos precisos da boca, língua, dentes, etc. É a articulação interna, a formação exata do som de cada letra antes dela ser emitida. Entendi. Então, rak é a moldagem interna do som. E o hashsev, o entalhar ou extrair? O hastsev, ele tem a ver com separar algo da sua fonte, tipo tirar um bloco de pedra de uma montanha. A fonte até cita versos bíblicos, tipo extrair cobre das montanhas lá de Devarim, ou olhai para a rocha da qual fostes esculpidos de Isaías. Mas como a fonte mesmo esclarece, não é literal. O cobre simboliza a sefirá de Netzar, vitória, resistência, e a rocha é o próprio divino. A ideia é que nós, como almas, somos entalhados, extraídos dessa rocha primordial e carregamos a imagem interna espiritual dele. A árvore sefirótica seria tipo a planta desse nosso corpo espiritual. No contexto das letras, o hastsev representa o momento em que o som, que já foi formado internamente pelo rak, é emitido pela boca, se tornando uma expressão independente no espaço. Ah, saquei a diferença. Rak é formar a palavra silenciosamente dentro da boca, a moldagem interna. Hasev é o ato de falar a palavra em voz alta, liberar ela para o mundo. Uma é a forma, a outra é a expressão. Faz sentido. Exatamente isso. Rak é a precisão da articulação, Hasev é a emissão, a manifestação externa do som. E a fonte ainda acrescenta algo importante. Ambos os processos, Rak e Hasev, têm também dimensões meditativas. Sugere que a gente pode, através de práticas específicas, se conectar conscientemente com esses atos primordiais de gravar e entalhar que acontecem dentro de nós e no cosmos. Mas olha só, apesar dessa complexidade toda, 2 fôlegos, luz direta, refletida, sefirotes, gravar, entalhar, até potenciais 62 letras a fonte nos traz, de volta para uma unidade fundamental. Diz que um só fôlego procede de todas as letras. Isso parece meio contraditório depois de falar de 2 fôlegos, né? Como é que a gente concilia essa dualidade inicial com essa unidade final? Essa é a síntese crucial, né? Depois de analisar toda a mecânica da criação, a Kabbalah nos lembra da fonte única.
Esse fôlego unificador, que permeia e sustenta todas as letras, é identificado como o Ruach HaKodesh, que muita gente traduz como o Espírito Santo, mas que literalmente significa sopro sagrado ou vento sagrado. E de onde ele emana primordialmente nesse processo de fala cósmica? De Malhut, da boca da criação, do lugar da luz refletida. É como se a própria resposta ao divino, a Orque Roser, gerasse esse fluxo unificador. E esse Ruach HaKodesh, esse sopro sagrado, ele está ligado à nossa fala também. Diretamente. A fonte conecta esse ruar especificamente às palavras das tefilot, das rezas e das meditações cabalísticas, que são, claro, compostas pelas 22 letras hebraicas. É como se, quando a gente usa a linguagem sagrada com intenção, com consciência, a gente estivesse se alinhando e acessando esse sopro unificador que deu origem às próprias letras. A fala sagrada vira um canal de retorno à unidade. E no centro simbólico dessa unidade toda tem uma letra específica, o Aleph. O Aleph é a primeira letra do alfabeto e uma das 3 letras mães, junto com o Mem, que é a água, e Shin, que é o fogo. O Aleph representa o elemento ar, o sopro que equilibra. Graficamente, dá para ver ele como um ponto, um Yud, em cima e outro embaixo, ligados por uma linha diagonal, um Vav. Cabalisticamente, falam que o Aleph, o ar, faz a paz entre o fogo Shin e a água Mem, os opostos primordiais. E como ele tem valor numérico 1, o Aleph é o símbolo máximo da unidade divina, que está por baixo de toda a diversidade, a paz espiritual que harmoniza a criação. Ele é tipo o fôlego silencioso e equilibrado por trás de todos os sons. Que imagem bonita é essa! O Aleph como o eixo silencioso no centro da roda da criação e da linguagem. Então, se a gente juntar todas essas peças, o que emerge dessa exploração dos ensinamentos do Moreh Drachlin Rosa? Parece que a gente está diante de uma cosmologia onde a realidade e a linguagem não são coisas separadas. Elas nascem juntas, de uma dança divina, é isso? Exatamente. É uma visão da criação como um diálogo dinâmico. Tem o impulso inicial de Keter, a luz direta, a Or Yashar, o desejo de dar. E tem uma resposta essencial de Malhut, a luz refletida, a Or Roser, a capacidade de receber e refletir ativamente. E dessa interação, desse encontro das luzes, nascem as 22 letras hebraicas, não como símbolos arbitrários, mas como os próprios recipientes energéticos, os moldes que estruturam tudo que existe. Isso. E todo esse processo de dar forma à realidade através da linguagem é articulado em Malhut, a boca cósmica, o ponto de manifestação, onde o potencial divino vira palavra e vira mundo. É uma visão incrivelmente dinâmica da existência, né? Com certeza, não é um universo criado num estalar de dedos e deixado pronto, mas um processo contínuo de expressão, de articulação divina acontecendo a cada momento através dessas estruturas fundamentais que são as letras. O universo como uma linguagem em constante fluxo. Perfeitamente colocado. Ver o universo como linguagem e a linguagem como o próprio tecido da realidade. Essa exploração dos 2 fôlegos das luzes e recipientes, do gravar e entalhar, e do papel central das letras hebraicas nos ensinamentos da escola Kibel Messinai, nos oferece uma maneira de entender a criação como algo muito mais participativo, sabe? Um diálogo no qual, de alguma forma, a gente também está envolvido através da nossa consciência e das nossas ações aqui em Malhut. E refletindo sobre tudo isso, né? Sobre essa conexão profunda entre o fôlego divino, as letras e a manifestação da realidade, fica uma questão aqui reverberando. Se a linguagem, segundo essa perspectiva, tem um poder tão fundamental assim, sendo formada por esses fôlegos de dar e receber, de causa e efeito refletido, como será que uma consciência mais profunda sobre a origem sagrada e o poder intrínseco das palavras poderia transformar a maneira como a gente se comunica uns com os outros, como a gente interage com o mundo e, talvez, como a gente percebe a nossa própria capacidade de
co-criar realidade ao nosso redor. Uma pergunta realmente poderosa para deixar ecoando, é uma reflexão que certamente vai acompanhar a gente. Agradecemos imensamente ao Morê André Klein Rosa e à Escola Kibel Sinai por compartilharem este material tão rico e tão instigante para a nossa análise de hoje. Esperamos que esta exploração dos conceitos cabalísticos de 2 fôlegos, criação, e as letras hebraicas tenha sido tão esclarecedora e fascinante para quem nos ouve quanto foi para a gente.